Olá, muito boa tarde para você que está em casa acompanhando a programação da Amazonsat. Nós já estamos no ar com o Conhecer e Aprender dessa segunda-feira. Hoje nós vamos conversar sobre o planejamento pedagógico. A gente sabe que as crianças já voltaram às aulas, algumas estão voltando hoje, inclusive outras já voltaram há alguns dias, há uma semana mais ou menos. E nós vamos saber como que os professores e como que a escola, no geral, se prepara para receber essa criança mais uma vez, depois de um período que ela está aí em casa. E nós temos um pedagogo que vai conversar com a gente hoje, mas isso vai ser daqui a pouco. Porque primeiro eu preciso te lembrar que você pode participar do nosso bate-papo de hoje ativamente através das nossas redes sociais. Sem esquecer que o Facebook é facebook.com/conhecer e aprender. E aí você consegue acompanhar tudo que a gente vai postando por lá, tanto as novidades como os nossos programas diários, semanais, né? Que acontecem 2 dias na semana, e você pode, inclusive, mandar a sua dúvida pra gente, dizer a sua pergunta, o seu questionamento, aquilo que você gostaria de saber sobre o tema, e a gente vai tirando a sua dúvida ao vivo aqui com o nosso especialista do dia. Além disso, vocês sabem que encontram também parte da nossa produção no nosso Facebook. Então, se você gostaria de conhecer mais um pouco do Conhecer e Aprender, fica até um pouco redundante, né? Mas já que eu te apresento tantos temas, tantos assuntos, nada mais justo do que você conhecer também de que forma a gente faz todo esse programa, de que forma a gente faz tudo aqui por trás. E isso acontece através das nossas redes sociais, então é importante que você já tenha bem logado aí no seu Facebook, no seu celular, que você tenha como favoritos, inclusive, e curta tudo aquilo que a gente vai postando, porque a gente não se sente sozinho e a gente entende também que é o feedback positivo que você está dando pra gente de tudo aquilo que nós estamos conversando com vocês. Então a gente está procurando sempre estar mais pertinho de você. Mas agora nós vamos começar o nosso bate-papo do dia. Quem está comigo hoje é o Wagner Gomes, ele é pedagogo e aí ele vai explicar pra gente como que acontece todo esse processo de preparo da escola até que a gente realmente receba as crianças das férias, e isso acontece normalmente todos os anos ou então todas as vezes que a escola pausa para dar uma respirada, para dar aquele alívio, e depois as crianças voltam e a partir desse momento a escola tem que se reorganizar para poder receber todo mundo outra vez. Boa tarde, Wagner. Boa tarde. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu agradeço. Então, a gente estava conversando aqui, inclusive, antes do programa começar, passando a pauta, né, para poder saber como que nós conversaríamos, como que nós abordaríamos esse assunto, e a gente chegou à conclusão que isso faz parte de um conjunto, né? A gente fala sobre planejamento pedagógico, mas antes disso a gente precisa conhecer o projeto político-pedagógico da escola, para sim saber como que esse projeto, como que esse planejamento vai acontecer ao longo do tempo antes da criança voltar para as aulas. Certo. Bem, toda escola ela tem um projeto político-pedagógico. É um documento que constitui, na verdade, a identidade da escola, da instituição de ensino. Então é interessante que os pais, ao matricularem seus filhos em determinada escola, e procurem conhecer um pouco desse documento, porque é nele que estão a filosofia, o tipo de educação, que tipo de ensino a escola está se propondo a oferecer, né? Então, antes de iniciar o ano letivo na hora da matrícula, é interessante procurar saber um pouquinho. O projeto pedagógico, ele é a identidade da escola, e a partir dele que serão realizadas, efetivados os planejamentos, né? O planejamento pedagógico, principalmente, e os seus desdobramentos. E é interessante porque a gente sempre avalia a escola a partir da posição que ela toma, né? Normalmente, quando você entra, por exemplo, quando a gente entra numa escola e aí você entende que essa escola é construtivista, ou então que você entende que essa escola é tradicionalista, dependendo da corrente que ela vai seguindo, ou então do estilo que essa escola vai seguindo, a gente toma a decisão de colocar a criança lá ou não. E no caso, essa decisão, ou então, digamos que essa definição da escola está contida no PPP, que seria o Projeto Político-Pedagógico. Isso, exatamente. Lá está a filosofia, o histórico da instituição, a filosofia, os tipos de método de ensino, como ela fala a avaliação da aprendizagem, a estrutura organizacional da escola. Então, tudo está detalhado no projeto pedagógico. Na verdade, são basicamente 3 documentos. O projeto pedagógico, que tem toda essa estrutura didático-organizacional, né, e pedagógico. Existe também a proposta curricular, que é onde estão os conteúdos a serem trabalhados e as formas como eles serão aplicados, serão ministrados pelos professores, a didática, e o regimento, que trata das normas de funcionamento da escola. Além de tudo isso, depois que a gente já passou pelo projeto político-pedagógico, até porque, inclusive, o planejamento, ele já é visto, ele já é uma
possibilidade do professor, um direito do professor, a gente pode dizer assim, e isso já consta na LDB, né? E esse professor ele tem o direito e até o dever, inclusive, de preparar todas as aulas ou então de preparar um cronograma e saber como que ele vai lidar com esse aluno dentro da sala de aula durante esse tempo. Até porque, segundo as citações e segundo todos os estudos que a gente vê sobre o projeto, a gente sabe que existe um objetivo e uma especificidade. Então, você tem, por exemplo, um tempo e tem objetivos a serem alcançados dentro desse tempo. Uma funcionalidade, né? O planejamento, vamos tentar sistematizar dentro do espaço escolar como ocorre o planejamento. Todo início de ano letivo, a escola precisa fazer o seu planejamento pedagógico. Ela começa com um planejamento geral. Bem antes do retorno de alunos, professores, novatos, os próprios gestores da escola se preparam para receber toda a comunidade escolar, né? Principalmente quem vai chegar primeiro, os professores, depois os alunos, os pais, nas reuniões. Então, o planejamento, de uma maneira geral, de um sentido mais amplo, ele visa tratar dessas questões. Receber professores, receber os pais, receber os alunos, fazer a apresentação do calendário escolar, verificar quais são as metas, objetivos da escola para aquele ano, o que a escola está buscando, quais são as novidades, quais são os projetos pedagógicos que ela vai abraçar naquele ano, por exemplo, meio ambiente ou alguma temática específica. A partir daí, desse momento, nós passamos para um outro tipo de planejamento mais específico, que é o planejamento de ensino, no qual os professores, junto com a coordenação pedagógica, vão realmente delimitar conteúdos, objetivos, didática, que serão utilizados com os alunos, visando o sucesso da aprendizagem escolar ao longo do ano letivo. Bom, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Muito obrigada aí para você de casa que já está enviando as suas mensagens para a gente, as suas dúvidas. A gente vai tirar logo no terceiro bloco, provavelmente, mas não sai daí não, que você não vai sair daqui com dúvidas hoje. E a gente continua o nosso bate-papo, inclusive, no próximo bloco você vai acompanhar também o planejamento de 3 professoras de uma escola bastante conceituada daqui de Manaus, e aí a gente vai acompanhar como que elas fazem, como que foi a reunião, quase que não sai, e o que elas conversam, quais são os objetivos, de que forma que isso acontece na prática. Não sai daí, eu volto já já. Já voltamos com o Conhecer e Aprender. Se você tiver alguma dúvida, você manda pra gente, porque agora é a hora de nós tirarmos todos os seus questionamentos, todas as suas dúvidas, aquilo que você quiser saber sobre o nosso tema de hoje. Hoje nós estamos conversando sobre planejamento escolar, a gente já fez todo um caminho, já passamos pelo PPP, o Projeto Político Pedagógico, nós já passamos também pela forma que esse professor organiza a sala de aula dele, pelo planejamento, já descobrimos que o planejamento precisa ser flexível. Quem está me ajudando hoje é o Wagner Gomes, e nós vamos agora tirar as dúvidas que vocês tiverem aí em casa. Então, qualquer dúvida que tiver, é só mandar pelo nosso Facebook, facebook.com/conhecer e aprender, e a gente vai solucionar tudo o que você quiser saber sobre esse assunto. E além disso, Wagner, a gente estava falando aqui que a criança, ela percebe se o professor não tiver um direcionamento dentro da sala, né? A gente acha que a criança é criança e aí, por causa disso, ela não tem uma noção do que está acontecendo no ambiente que ela está inserido, mas na realidade ela tem essa noção e ela percebe quando o professor não tem um objetivo. Isso, exatamente. E muitas vezes o famoso, conhecido problema de indisciplina em sala de aula, muitas vezes está relacionado a uma falta de planejamento ou uma falta de apresentação do plano de aula para o aluno. Porque se ele não sabe o que ele espera e ele não se prepara para aquilo com o professor, ele fica meio que vago na sala de aula. Como eu disse anteriormente, ele sempre vai ficar esperando, e agora, qual é a próxima surpresa? Agora, se ele sabe exatamente quais são as regras do jogo, o que irá acontecer durante a aula, é muito mais fácil, os objetivos são atingidos e a aula flui de uma maneira mais prazerosa e satisfatória. Bom, Maurício Max quer saber o seguinte: oi pessoal, gostaria de saber se há novidades nos planejamentos pedagógicos. Bem, novidade em relação à realização de planejamento ou estrutura, não. O planejamento ele é básico. Sim, falando de plano de aula, ele tem uma estrutura básica, né? Você começa lá os objetivos, conteúdo, metodologia, recursos e avaliação. Agora, o que pode haver de novidade são os desafios que a escola irá enfrentar durante o ano letivo.
né? Então, por exemplo, nós temos agora a abertura da escola para atender crianças com necessidades especiais. Então, um início de planejamento, início de ano escolar com planejamento, normalmente algumas escolas fazem oficinas, trabalham com os professores algumas didáticas, alguma forma de fazer a abordagem educacional com essas crianças. Como trabalhar com elas, que recursos didáticos utilizar, né? Então, se houver novidade, as novidades são relacionadas no campo da atuação e dos desafios que a escola tem a enfrentar durante o ano letivo. O Mauro Júnior quer saber o seguinte: quais as principais dificuldades em se realizar um planejamento pedagógico? Bem, eu digo assim, nós temos uma certa resistência. Eu que trabalho com formação de professores, a gente tem uma certa resistência com a realização do planejamento e do plano de aula. Muitos professores acreditam que é um trabalho burocrático, né, que muitas vezes gera uma perda de tempo. E, na verdade, não é. O que acontece muitas vezes é que o trabalho realizado na sala de aula, na escola, é muito puxado, existem muitas atividades. E às vezes o tempo que sobra para fazer o planejamento é pequeno. Mas mesmo sendo pequeno, ou o tempo que você tem para realizar, procure fazer de maneira dinâmica, objetiva, criativa. Como eu digo, existem autores como o Celso Vasconcelos, que têm livros que falam sobre planejamento, que dão orientações de como fazer e elaborar um planejamento. Então, eu acredito que se você seguir as orientações básicas daqueles requisitos que você tem lá, eu tenho um plano, coloco lá, o que eu vou trabalhar com o meu aluno? Já sei o que eu quero, só que o conteúdo é muito amplo, eu tenho que especificar, aí eu determino os objetivos. Então, eu quero que o meu aluno aprenda isso. Quando eu determino um objetivo, é exatamente o que eu vou fazer em sala de aula. Eu vou ministrar algo com um objetivo específico. Se eu já sei o conteúdo, sei o que eu quero que o aluno alcance no final da aula, eu vou verificar que recursos eu vou utilizar para dar suporte à minha aula e que metodologia, que didática eu vou fazer. Uma aula expositiva, uma aula prática, uma aula dialogada e, por fim, um instrumento de avaliação. Eu preciso, depois disso tudo, avaliar para verificar se meu aluno entendeu, aprendeu aquilo que eu ministrei, se há alguma dúvida, ou até mesmo para fazer uma autoavaliação, para verificar se realmente eu fiz um bom planejamento, se a minha aula foi legal. Nós temos mais 2 perguntas, mas nós temos outras, inclusive, que não vai dar tempo da gente fazer, e aí a gente vai fazer um videozinho para poder postar no nosso Facebook, então você já fica ligado que quando acabar o Conhecer, ainda não vai ter acabado literalmente, é só você procurar no Facebook que a gente vai responder algumas perguntas. A próxima é da Renata Castro, ela quer saber como saber se os alunos irão corresponder às expectativas. Bem, saber de antemão não tem como, né? Não existe fórmula para isso. O que a gente pode fazer enquanto profissional de educação, enquanto professor em sala de aula, é fazer um bom plano de aula e participar dos planejamentos. Porque quando você realmente coloca lá no papel o que você pensa, o que você objetiva, quais são as suas ideias de didática, objetiva, avaliação, conteúdo, você fica mais seguro do que você vai trabalhar. E a criança vai ficar mais segura com você sabendo o que você espera dela. Então, quanto mais você se organizar, quanto mais você registrar o que você vai aplicar, acompanhar, reavaliar e apresentar para o aluno, ele participa do processo, ele se sente integrado com a dinâmica da sala de aula e por aí a gente pode verificar que o retorno da criança, do aluno, acaba sendo recíproco, né? Ele acaba ficando receptivo ao que você pretende trabalhar em sala de aula. E a nossa última pergunta do dia: como que os pais podem ajudar na hora do planejamento pedagógico? Quem quer saber é o Maurício Oliveira. A participação dos pais no planejamento escolar, na verdade, a participação dos pais na vida escolar do aluno, né? Acho que é o principal, porque muitas vezes os pais acham que a escola tem que resolver tudo. Questão de ensino, questão de educação, e acabam deixando a criança lá e acho que acontecerá uma mágica. Na verdade, os pais precisam participar de todo o processo educativo, comparecer às reuniões pedagógicas, principalmente, participar das atividades em sala de aula, ou quando são convidados, e principalmente, quando os alunos levam as atividades, as tarefas de casa, né? Fazer aquele acompanhamento, verificar os recados nas agendas. Então, o pai ele pode participar no dia a dia exatamente estando atento às chamadas do colégio, nas reuniões, nas agendas, nas atividades, nos projetos que a escola realiza. Muito obrigada pela sua participação. Vou te deixar aí com as considerações finais. Caso você queira deixar algum recado para quem está em casa, para os pais, enfim, ou de repente para os próprios professores que estão passando por esse processo agora, ou que acabaram de passar pelo processo, mas ainda estão adequando o planejamento aí aos alunos que acabaram de chegar na sala de aula.
Bem, planejar não é tão difícil como se imagina, né? Claro, o professor precisa de um tempo, precisa de recursos, precisa ter um material de apoio na hora de realizar a atividade. Agora, é importante que se tenha o seu plano, os seus planos de aulas em dia, organizados, que o objetivo que você espera, desde que esteja, claro, em consonância com os objetivos e fins da educação e com o que estabelece o projeto político-pedagógico do colégio. É importante também que o plano de aula esteja correlacionado com o que estabelece o projeto político-pedagógico do colégio. Muito obrigada. E esse projeto é aberto a todo mundo, né? Sim, sim. Ele não fica Exposto, como acontece com o Código de Consumidor quando você vai a um estabelecimento. Mas a partir do momento que você chegar na escola e conversar com o coordenador pedagógico, com certeza ele fará a apresentação, ele fará uma exposição. Provavelmente não vai dar para você, porque ele é um documento amplo, bem específico, uma linguagem técnica, mas eu acredito que ele pode perfeitamente estar ali para ser analisado e ser esclarecido pelo coordenador pedagógico do colégio. Muito obrigada mais uma vez. E para você que está em casa, obrigada pela sua companhia também. Segunda-feira a gente está de volta mais uma vez com Conhecer e Aprender. Eu estou esperando por você, é claro. Estou esperando no Facebook também. A gente vai terminar de responder as nossas perguntas de hoje por lá. E quarta-feira o Duval está te esperando aqui também para conversar com você mais um pouquinho sobre educação. Muito obrigada, um beijo e até segunda.